Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que são os modos gregos e como você consegue construir as escalas de cada modo. Nos modos gregos nós temos aspectos melódicos e harmônicos, e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre os aspectos melódicos. Se você não tem ideia nenhuma do que é modo grego é o quê? É quando você tem uma escala, por exemplo, a escala maior natural, exemplificando ela em Dó, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E cada grau desse aqui, ele gera um modo, ou seja, ele gera uma sequência melódica diferente. O primeiro é o modo que a gente chama de jônico, o segundo é o dórico, o terceiro é o frígio, o quarto é o lídio, o quinto é o mixolídio, o sexto é o eólio e o sétimo é o lócrio. É muito comum você ver as pessoas ensinando dessa maneira, ó. O modo jônico é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí o modo dórico seria o quê? Seria Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. De fato, isso aqui está certo. Só que o problema é que quando você vê isso, você não consegue identificar exatamente qual que é a diferença que existe entre esses modos, porque olhando, você vê as mesmas notas, então você não consegue identificar de fato qual que é essa diferença. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou fazer todos os modos no mesmo tom para você ver exatamente qual que é a diferença que existe de modo para modo. E para você fazer isso, eu acho que a maneira mais interessante de você fazer é, ao invés de você ficar analisando as notas, você analisar a distância entre as notas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e fazer a distância do Dó para o Ré, eu descubro que tem um tom. Do Ré para o Mi também tem um tom. Do Mi para Fá tem um semitom. Do Fá para o Sol tem um tom. Do Sol para o Lá tem mais um tom. Do Lá para o Si tem mais um tom. E do Si para o Dó tem um semitom. Essas distâncias aqui de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, é que seria de fato o modo jônico. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é só um exemplo de uma escala no modo jônico. Mas o modo de verdade seria tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa que seria a essência do modo. E aí, o segundo modo, que seria o modo dórico, nada mais é do que essa sequência, só que a partir dessa segunda distância aqui. Ou seja, se eu pegasse essa distância aqui, ó, e jogasse ela para cá, aí eu teria a seguinte formação, ó. Eu teria o tom, e aí eu ia seguindo, ó, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí, como acabou aqui, ficou sobrando um para frente e ele vem para cá, ó, esse tom. E agora, se eu formar a escala a partir daqui, aí sim eu vou ter um modo dórico. E para ficar fácil de vocês enxergarem, eu vou fazer isso também no tom de Dó maior. E aí seria assim, ó, se eu fosse fazer um Dó dórico, o Dó seria a primeira nota, aí se eu andasse um tom, o Ré seria a segunda, aí o Mi bemol é que seria a terceira, né, porque eu andei meio tom, aí aqui eu teria o Fá, aqui o Sol, aqui o Lá, aqui o Si bemol, porque eu andei meio tom, e aqui o Dó. Então a diferença que tem entre o modo jônico e o modo dórico é o quê? É que no modo dórico a terça é menor e a sétima também é menor. Ou seja, quando você quiser saber a diferença de um modo para outro, você não precisa saber todas as notas, você tem que saber quais são as notas que realmente têm diferença. No caso do modo dórico, é a terça menor e a sétima menor. E claro, e aí depois em comparação com outros modos, você vai ver que alguns modos também vão ter terça menor e sétima menor. E aí você vai ter que ver que às vezes é a sexta que é diferente. E aí você vai analisando exatamente o que uma tem e o que a outra não tem. Mas a princípio, você tem que conseguir enxergar dessa maneira, né? Todos os modos no mesmo tom para realmente ficar bem claro qual que é a diferença de um modo para outro. Agora eu vou fazer aqui para vocês o modo a partir da terceira distância, que seria o quê? O modo frígio. O modo frígio seria um modo formado a partir daqui, ó. Então se eu pegar e jogar aqui para baixo, eu teria o quê, ó? Semitom, tom, 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 semitom, e eu volto para o começo da escala, ó. Tom, tom, né? Como eu comecei a partir do terceiro, eu tenho que jogar os dois primeiros aqui para frente. Aí se eu fosse fazer aqui no tom de Dó, eu teria o Dó. Se eu andasse meio tom, aí eu teria o Ré bemol. Depois, mais meio tom, eu teria o Mi bemol. Aí com um tom eu teria o Fá. Depois o Sol. Aqui eu teria um Lá bemol. Aqui eu teria um Si. Aqui eu teria um Si bemol e aí aqui eu teria um Dó. E esse então seria o modo frígio. Repara que ele tem o que, ó? Ele tem uma segunda menor, uma terça menor, uma sexta menor e uma sétima menor. Tá vendo? Ó? Em comparação ao modo jônico,
o modo frígio, ele tem a segunda, a terceira, a sexta e a sétima menor. São 4 notas de diferença. E aí, se a gente fosse fazer o próximo, agora vai ser qual? Vai ser o quarto modo, vai ser o modo lídio. O modo lídio, ele seria aqui, a partir do quarto, né? Então eu teria tom, 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 né? Eu começo a partir dos 3 tons. Aí eu tenho o semitom do final e os 3 primeiros, tom, tom, semitom. É isso que eu tenho. E aí, se eu for fazer a escala aqui em dó, eu teria o quê? Dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si e dó. Ou seja, repara que agora essa escala já é uma escala bem mais parecida, né? Ela só tem a quarta dela aumentada de diferença em relação ao modo jônico. Eu sempre acho interessante você comparar com um modo que você conhece, né? É sempre bom você ter uma referência, tá? No caso aqui, você tem o modo jônico de referência, aí todos os outros você pode pensar em relação a ele, ou talvez em relação ao modo eólio, que é um modo menor. Vou fazer o outro, vamos fazer agora o mixolídio, né? Que seria o que? A formação escalar a partir do quinto grau, ou seja, a partir da quinta distância. Se eu tiver aqui, tom, tom, semitom, aí já volto pro começo, tom, tom, semitom, tom. Essa aqui seria o que? Seria a escala mixolídia. E aí, se a gente for fazer ela aqui no tom de dó, a gente vai descobrir que ela é dó. Se eu andar um tom ré, se eu andar um tom mi, se eu andar um semitom fá, se eu andar um tom sol, mais um tom lá. Aí, se eu andar meio tom, eu tenho aqui um si bemol, e depois eu tenho o dó de novo, tá vendo? É uma outra escala, uma escala parecida também, que é o que? Ela só tem a sétima menor. Então, quando você quiser lembrar do modo mixolídio, você não precisa lembrar de todas as notas, só tem que lembrar que ela é uma escala maior natural, que é o que você já conhece, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, só que a sétima dela é uma sétima menor, seria um si bemol. Essa é a nota que daria ali aquela característica de diferença entre, por exemplo, o modo jônico e o modo mixolídio. E vamos fazer a próxima. Agora a gente já está no modo eólio. Seria o que? A sexta distância aqui. A gente pegaria daqui e faria. Teria tom, aí depois já teria o semitom. E aí começaria do começo. Tom, tom, semitom, tom e tom de novo. E aí a gente vai montar. Eu tenho aqui, como é o tom de dó? É o dó. Aí eu tenho o ré. Agora andei meio tom mi bemol. Aí andei um tom fá. Andei um tom sol, aí andei meio tom lá bemol, andei mais meio tom si bemol e andei um tom, cheguei no dó, tá vendo? Então ela tem o que? Ela tem terça menor, sexta menor e sétima menor. É uma escala que ela é uma escala menor, né? A nossa escala menor natural. O modo eólio é uma escala modal, né? Quando você toca uma música, por exemplo, em Lá menor, né? Lá menor natural é uma coisa muito comum no universo do sertanejo, no universo do pop rock. Você está tocando uma música que ela é modal, ela não é uma música tonal. Então é bem comum quando você toca em tonalidades menores, você transitar dentro da tonalidade modal e também dentro da tonalidade tonal. Tem música modal e música tonal. E também é comum você misturar, né? O rock, por exemplo, faz isso o tempo todo. E por último, nós temos aqui o último modo, que seria o modo lócreo. Seria o modo que ele começa lá no semitom. Começa bem aqui, Então, eu tenho o semitom e depois toda a escala que a gente já conhece bem, né? Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Ele em dó seria dó. Aí já teria aqui um ré bemol, um mi bemol. Aí teria um fá, um sol bemol, um lá bemol, um si bemol e um dó natural. Tá vendo? Essa escala aqui é a que mais tem alteração. Ela tem segunda, terceira menor, sexta menor, sétima menor e ainda tem quinta diminuta. É a primeira escala que tem uma quinta diminuta. Então, se você vê ela toda no tom de dó, você consegue ver exatamente qual que é a diferença que tem entre todas essas escalas. E aí, gente, se a gente fosse comparar, agora eu fiz aqui todos os modos maiores separados para vocês compararem. Repara que o modo jônico, por exemplo, em dó maior só tem notas naturais. E aí o modo lídio seria o quê? Seria um modo maior também que tem a quarta aumentada. Então essa é a única diferença. Se você pegar qualquer escala maior natural, por exemplo, a escala de sol, que é sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. Se você quiser fazer um sol lídio, é só você pegar a quarta dele e aumentar. Ou seja, o dó dele vai ser sustenido, né? Vai ser sol, lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido e sol. Ou agora, por exemplo, a escala mixolídia. Repara que ela é uma escala maior, natural, com sétima menor. Então, se você pegar a escala, por exemplo, de sol e fazer sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol, é só você pegar esse fá sustenido e voltar meio tom, porque agora ele vai ser um fá natural. Então, seria sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol.
Essa seria a diferença, né? Por isso que é importante você analisar desse jeito para você ver a diferença, porque aí você consegue aplicar isso em qualquer tom. Essa é a ideia, para você entender de verdade, não adianta você ficar decorando as notas. Você tem que entender qual que é a característica do modo. E aí se a gente for comparar agora aqui os modos menores, ó, a gente tem aqui o nosso modo eólio, que eu coloquei de referência, porque é a escala menor natural, que tem terça menor, sexta menor e sétima menor. E aí comparando ele com o dórico, por exemplo, ó, repare que o modo menor, todos eles têm que ter a terça menor, logicamente, que é o intervalo que transforma a escala numa escala menor. Se você for comparar ele com o dórico, você vai ver que a diferença do dórico para o eólio é a sexta. Então, por exemplo, essa sexta aqui, ó, se você até olhar as demais escalas, você vai ver que todas as escalas menores dos modos, elas têm o quê? Tem a sexta menor. Só a escala dórica que não tem, ou seja, essa sexta então é uma nota que é característica dessa escala, por quê? Porque só ela que tem essa nota, né? Só ela que tem essa sexta maior. Todas as demais não tem sexta maior. Agora, se você comparar, por exemplo, com o modo frígio, olha, o modo frígio ele tem o que? Ele tem segunda menor, a terça menor a gente nem precisa falar porque todas elas têm, tem sexta menor e tem sétima menor, ou seja, em relação aqui ao modo eólio, a segunda menor é uma característica, se você for analisar, porque a sexta não vai ser e nem a sétima, já que ela já é igual às outras. E aí o modo lócreo, que é o último modo da escala, né, que ele é um modo que ele tem a quinta diminuta, ó. Então ele é um modo que ele já arruma para um modo meio diminuto. Se você observar, ó, a principal característica dele é o quê? É que ele tem a quinta bemol, ó, ele tem a quinta diminuta, nenhum dos outros modos tem a quinta diminuta, ó. O modo frígio tem a segunda menor, tem a terça menor, tem a sétima, tem a sexta menor, mas só ele tem a quinta. Então isso é o que faz com que ele seja o modo único. Então quando você quiser dar uma intenção lócrea na música, o que você tem que fazer? Você tem que tocar essa quinta diminuta, porque é ela que vai dar a característica. Da mesma maneira que quando você estiver num modo menor, se você tocar a sexta maior, a gente já entende que esse modo é um modo dórico. E aí é assim que você entende, né? Por isso que é importante. Se você fosse fazer isso aqui em outro tom qualquer, você pegasse uma outra escala menor qualquer, você teria que observar essas diferenças e fazer essas alterações, porque isso realmente é o que faz com que você entenda a importância de você sacar qual que é a diferença entre os modos, né? Porque é isso que tem que ser evidenciado na hora que você toca. Muito bem, gente, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de teoria. Muita gente tem muita dúvida sobre essa formação das escalas, né? Se vocês quiserem, comentem aqui que eu posso fazer os campos harmônicos também, vocês vão ver que também não tem nenhum mistério, é uma coisa super simples, só que às vezes a maneira como as pessoas explicam pode confundir. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e comente aqui se você tem alguma dúvida. E não se esqueça também de curtir aqui, que isso me ajuda bastante. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.